Olá, pessoal! Nesse vídeo agora a gente vai falar um pouquinho de percepção de valor. Então, como é que eu percebo o valor do meu serviço ou produto? Bom, no último vídeo, se vocês não lembram, vão lá e assistam. A gente comentou um pouquinho da composição do preço, né? Como é que eu formo o meu preço? Então, quais são os custos que eu calculo para formar meu roteiro, ou meu produto artesanal, ou meu produto gastronômico? Como é que eu faço para calcular esse custo real? Isso é muito importante. Isso inclui também a minha mão de obra. E contamos que geralmente a pessoa coloca um lucro ali chutado, de acordo com o mercado, de acordo com o que o concorrente está praticando. E a ideia não é a gente fazer isso, gente. É a gente se diferenciar, fazer um produto diferente, criativo, com muito mais valor, né? Para que a gente possa colocar um preço também diferenciado, que vá contemplar melhor o que a gente precisa também, para que a gente possa se diferenciar no preço. Por quê? Porque a gente é diferente no produto, no serviço, e porque o nosso produto, o nosso serviço, ele pode ser ganha-ganha, ele pode ser um serviço maravilhoso para o cliente que está comprando e maravilhoso e lucrativo para a gente que está fazendo também. Isso que estamos buscando aqui. Muito bem, então eu falei um pouquinho o que a gente busca quando a gente percebe valor. A gente está procurando perceber o que o meu produto tem de especial, né? Se o meu produto é um lugar da natureza, o que aquele lugar tem de especial que se não encontra em todo lugar? Quais são essas belezas? O que é exclusivo ali, que só ali tem? Qual é a história daquele lugar? Que pessoas únicas você vai encontrar naquele lugar? E você, então? Você que é um guia turístico, você é um guia turístico único? O que você faz no seu trabalho que é especial? De repente você é muito cuidadoso, muito simpático, você surpreende o cliente, né? Tudo isso são coisas que diferenciam você em relação ao valor. E aqui a gente tem alguns exemplos no artesanato também. Uma coisa exclusiva, feita à mão, caprichada, uma coisa que tem história, uma história de família. Tudo isso são valores que a gente precisa perceber. Muito bem, gente. Então, o nosso preço de venda, ele é formado por vários fatores. Não é assim simplesmente, eu vou olhar quanto meu concorrente está cobrando e vou colocar lá. O que eu preciso considerar? O mercado, tem alguém fazendo alguma coisa exatamente igual a minha? Né? Como é que está o mercado? Tem muita oferta do que eu faço? Qual que é o perfil do cliente? É uma pessoa que está vindo do exterior? É uma pessoa que está vindo da cidade vizinha? É uma pessoa que vem do sul do país? Qual que é esse cliente? Qual que é o poder aquisitivo dele, né? A gente está vivendo uma data especial, é Dia dos Pais, é Dia das Mães, é férias de julho, é férias de janeiro. Qual é a situação que a gente está vivendo? Então, por exemplo, vivendo essa situação aí de pandemia, a gente tem que ser cuidadoso em dobro, ter cuidados de higiene, e isso tudo também influencia tanto o nosso custo como o nosso valor de venda, que tem um cuidado extra aí. A moda, então coisas que estão na moda, de repente ali a palha de Buriti entra numa super moda. Poxa, é uma oportunidade de enxergar mais valor naquele produto que agora está sendo reconhecido como um produto bonito, belo. E quando a gente vende em loja virtual, isso não cabe para os roteiros, mas é uma atenção especial para a parte de gastronomia e artesanato. A gente tem que olhar também para o frete. Tem produtos que não vale a pena colocar em loja virtual, porque, por exemplo, um produto, sei lá, um jarro de barro. O jarro de barro, ele é grande, ele é pesado, ele vai ser difícil de transportar, o transporte vai ficar super caro, porque ele vai do Maranhão para São Paulo, por exemplo, e aí o transporte vai ficar mais caro do que o jarro. Isso tem que ser olhado também. Quais são os produtos que são bons para você mandar via Correios ou via qualquer transportadora? Então, quando eu vou colocar preço no meu produto, preço final no meu produto, eu tenho que olhar tanto para os fatores internos, né, que são aqueles que a gente olhou ali no nosso último vídeo, quais são os custos que eu tenho, não só os custos diretos do meu roteiro, mas os custos da minha empresa, os custos para minha empresa operar, o meu custo, eu profissional também, quais são esses custos? E quais são os fatores externos, né? Como é que está o mercado, que época do ano que a gente está, agora é férias escolares, não é? Tudo isso são fatores externos. Agora, aqui no meio, existe a percepção de valor,
que é o que a gente vai conversar já já. A percepção do valor que a gente chama de intangível, o valor que a gente não toca. Porque custo a gente sabe, a gente toca. Valor externo está dado pelo mercado. Mas existe uma coisa chamada valor intangível que a gente não toca e que é bem importante, a gente vai falar já já. Mas aqui, gente, qual que é o desafio quando a gente vai colocar um preço de venda? A gente nem desvalorizar o nosso produto, mas também não supervalorizar nosso produto. É achar o equilíbrio e o bom senso entre saber valorizar o nosso produto e saber o que o mercado vai realmente pagar. Muito bem, então vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para essa questão da percepção de valor. Primeiro, quem que é o seu cliente? Você sabe quem é o seu cliente? Então, a gente está falando aí, nesse festival, a gente está falando de duas coisas, do turismo rural. A gente está falando de duas coisas, do turismo rural e do turismo de aventura. E eu listei aqui algumas coisas que fazem parte dos dois tipos de turismo para a gente verificar se a gente está olhando para esse valor que existe localmente nos nossos roteiros, tá? Quando eu falo de turismo rural, o que o cliente está buscando? Ele está buscando natureza, confiabilidade, uma experiência, está buscando conexão, família, muitas vezes está viajando com a família nesse turismo rural, está buscando relaxamento, descanso, acolhimento e simpatia. Tudo isso são coisas que a gente precisa procurar atender dentro do serviço que a gente está oferecendo. E isso inclui o quê? Uma hospedagem confortável, a cultura da região, como é que eu mostro a cultura da região, eventos culturais, festas, danças, músicas, os produtos artesanais, a gastronomia, às vezes tem pescaria na região, a sustentabilidade, como é que se cuida da sustentabilidade? A sustentabilidade cada vez mais é um pedido do consumidor, a gente precisa saber sobre a sustentabilidade do local, como é que aquele local vai se manter intacto ao longo do tempo, como que se cuida disso? A gente tem aqui também a produção local, produção artesanal, a criação ou observação de animais. E muitas vezes as pessoas vêm das cidades para o turismo rural justamente porque elas querem ver os animais que elas não veem no dia a dia delas. Então, porque para a gente é muito comum, para eles pode não ser. Aqui tem também a valorização das atividades ao ar livre, ainda mais agora, né, gente? Estava todo mundo preso em casa. Todo mundo quer estar ao ar livre, imagina o que o cliente está querendo, ficar ao ar livre, ver coisa bonita, ver beleza, ver natureza, as atividades educativas, então contar como aquela região se sustenta, contar sobre a história da região, a agricultura local e o modo de vida local. Tudo isso é valorizado por esse cliente. E aí vamos olhar um pouquinho para o turismo de aventura. O que esse cliente está buscando? Cliente do turismo de aventura, com certeza, mais ainda do que o outro, está buscando natureza, mas está também buscando esporte, e esse esporte tem que acontecer com segurança, isso é uma preocupação aqui para o turismo de aventura, né? Todo mundo quer se divertir nas férias, não ter nenhum perigo. Experiências, as pessoas estão buscando experiências, aventuras, e muitas vezes são casais, são amigos, pode até ser família com criança, mas aqui o perfil é um pouco mais de casais e amigos. E o que a gente pode englobar nesse turismo de aventura? Pode ter paraquedismo, balonismo, trekking, caminhadas, cavalgadas, arvorismo, espeleoturismo, né? Turismo dentro de cavernas, mergulho, ou mergulho livre, ou mergulho autônomo, canoagem, boia cross, rafting, rapel, mountain bike e escalada. É claro que aqui a gente está falando de coisas que exigem pessoas habilitadas, que sabem o que estão fazendo, equipamentos bons, para que, em primeiro lugar, o turista se sinta seguro. E para esse turista também é muito importante a questão sustentabilidade, então cada vez mais olhar como é que aquele local está sendo preservado, como é que está sendo cuidado o local com aquele lugar tão bonito. E aí, você já identificou quem que é seu cliente? Então vamos em frente. Quando a gente está vendendo turismo, a gente está vendendo uma experiência. O cliente que está indo, ele está querendo essa experiência. Então, tudo que você puder fazer que traduza para ele em uma experiência única, diferente, maravilhosa, melhor vai ser, porque ele vai falar do seu estado, ele vai falar dos pontos turísticos, ele vai falar de você como guia turístico, ele vai te indicar. Então, procure trazer
essas sensações boas, essas boas experiências para o seu cliente. Que boas experiências são essas? Quando a gente está falando dos roteiros turísticos, o cliente está ali buscando a beleza, a emoção, as sensações, gerar lembranças, coisas inesquecíveis que ele vai levar pela vida toda. Isso também engloba a parte de gastronomia, a parte do artesanato local, as danças, as festas, a cultura regional. Tudo isso mostra o estilo da cidade, o capricho das pessoas, o seu capricho como guia, de repente dar uma lembrancinha no final do roteiro, a história local, quanto você sabe da história local e como você conta ela, a qualidade dos produtos que você apresenta para o seu cliente. Tudo isso forma essa experiência única. Então, gente, agora nesses próximos slides, eu vou provocar vocês a pensarem o que é único no serviço de vocês. O que é o valor desse produto ou desse serviço. Peguei essas imagens maravilhosas de regiões lindas do Maranhão e coloquei aqui algumas perguntas para provocar vocês. Vocês valorizam o tempo que gastaram aprendendo sobre esse local, sobre a sua história e assim por diante? E a dedicação, o carinho, o cuidado, a simpatia que vocês têm no serviço que vocês prestam? E a disposição de atender o seu cliente da melhor forma e mostrar o melhor das atrações da sua cidade? Você valoriza? Você valoriza a história e o modo de vida das pessoas locais? Você valoriza a beleza dos locais? Olha que coisa linda essas fotos, deslumbrante. E os sabores e sensações que existem no local? Você valoriza? O que eu acredito sobre mim mesmo e sobre o meu produto? Então, eu vou deixar essas provocações para vocês pensarem, e elas valem tanto para quem trabalha diretamente com turismo, com os roteiros, como para quem trabalha localmente com artesanato e com comida. Valem exatamente as mesmas perguntas, pessoal. Para quem quiser avançar um pouquinho mais nessa percepção de valor, eu vou apresentar para vocês, de uma forma bem rápida, como é que a gente enxerga o valor dos nossos produtos e serviços usando a fluxonomia. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho da fluxonomia. Essas aqui são as 4 dimensões da fluxonomia, que a gente está até chamando de 5 dimensões, porque tudo começa do propósito. O que é o propósito? Por que eu ou a minha empresa fazemos isso? Para que isso serve? Então, por que eu gosto tanto de mostrar roteiros para as pessoas? O que isso vai agregar na vida delas e na minha? Então, de repente, eu gosto porque a minha família mora nessa cidade há muito tempo. Eu amo muito a história dessa cidade. Ela tem tudo a ver com a história da minha família e eu falo com paixão. E é essa paixão que me move a trabalhar com turismo. Isso pode ser o seu propósito, isso pode ser o que te faz querer trabalhar com isso. Então, faz essa reflexão. Qual é o seu propósito? Por que você faz isso? Para que você faz isso? Né? E aí, a gente tem esse olhar aqui, que a gente chama de cultural, ou da economia criativa. Nesse olhar aqui, a gente olha para valores, conhecimentos, habilidades, experiência, marca, atributo, história. Então, o que eu vou me perguntar aqui? Que valores que são importantes para mim? Puxa, eu valorizo muito, muito a cultura local. Eu acho a cultura aqui local da região tão boa. Eu acho que as pessoas são tão simpáticas, elas são tão solícitas. Poxa, então eu quero ressaltar isso no meu trabalho, trazer autenticidade, verdade para o meu trabalho. Quais são os conhecimentos locais? Nossa, aqui se faz um arroz cuchá maravilhoso e eu preciso ressaltar isso também. É um conhecimento local que a gente tem. Quais são as habilidades e quais as experiências que a gente pode ressaltar aqui localmente? Tem uma marca, minha cidade tem uma marca, tem uma coisa que é uma marca registrada da cidade, que todo mundo reconhece. Quais são esses atributos, essas coisas especiais? O que acontece aqui? Que as pessoas são centenárias, por exemplo. Quais são essas histórias? De onde veio, de onde vieram essas pessoas? São imigrantes, vêm de povos indígenas. Contar tudo isso é o valor cultural do seu produto ou serviço. Aqui nesse outro ladinho aqui, do lado esquerdo, a gente tem essa dimensão ambiental. O que a gente valoriza aqui? O que a gente vai reconhecer como valor aqui? O espaço local, ou seja, a beleza natural que já está lá,
né? As cachoeiras, os lagos, os rios, a natureza, os animais. E a gente vai reconhecer também o que a gente tem nas cidadezinhas, né? Poxa, nessa cidade tem construções históricas, construção de 1800 e pouco, tem essa igreja que tem tal história. Isso aí faz parte do ambiente, do ambiental, são coisas físicas que estão lá e estão disponíveis para que todo mundo conheça e veja. Aqui também pode entrar matéria-prima, então o leite de vaca que eu uso para fazer meu queijo, a fruta que eu uso para fazer a minha geleia, os materiais que eu uso para fazer meus artesanatos, tudo isso está aqui nessa dimensão ambiental. E quais as tecnologias que eu tenho também? Poxa, eu tenho tecnologias disponíveis, inclusive eu vou usar elas agora para esse festival. Eu tenho um bom celular disponível que tira ótimas fotos, faz ótimos filmes. Eu tenho aí um sítio de família que eu posso transformar numa atração de turismo rural. Tudo isso que eu tenho acesso, faz parte da dimensão ambiental e são valores que eu preciso perceber. Então, a pergunta básica aqui dessa dimensão ambiental é o que existe disponível no mundo físico e que eu posso usar ou mostrar para o meu turista. Muito bem, vamos para essa próxima dimensão aqui de cima, que é a dimensão social. O que é a dimensão social? É eu me perguntar o que eu tenho disponível em termos de mídia, de grupos, aonde eu posso divulgar o meu trabalho, para quem eu posso divulgar o meu trabalho. Os meus clientes estão aqui também. Então, o meu cliente também pode divulgar o meu trabalho, ele pode me indicar, ele pode postar foto comigo, ele pode me marcar. Tudo isso faz parte dessa dimensão social, do como que eu comunico, como que eu divulgo o meu trabalho. E aqui estão também organizações e normas. Então, de repente, quando você vai visitar um parque que é protegido, tem normas de cuidado do parque, tem horários. Tudo isso faz parte e pode te ajudar a organizar a sua excursão também. Né? Olha, a gente segue essa norma, que é uma norma de sustentabilidade do parque, ele fecha às 5 da tarde, porque aí os bichinhos vão dormir, a gente não quer incomodá-los e assim por diante. E isso é uma riqueza que a gente precisa enxergar, porque está protegendo o quê? A sustentabilidade que a gente falou antes. E por fim, a gente tem essa última dimensão aqui do lado direito, que é a dimensão chamada de transacional, transações. O que é, gente? É o dinheiro que entra para a gente quando a gente vende o nosso roteiro turístico, mas não é só isso. Todos os produtos que a gente tem para comercializar, que podem virar dinheiro, o nosso próprio roteiro turístico, mas também as parcerias que eu tenho. Então, eu tenho parcerias com alguns lugares que também vão fazer ou uma troca comigo, uma troca de divulgação, ou uma troca de indicação, ou até me dar uma comissão, porque eu levei a pessoa lá. Então, isso tudo são produtos comercializáveis. Não é só dinheiro, mas também tempo e trocas. Gente, deu para perceber com esse exemplo prático quantos valores vocês têm aí na região de vocês? Quando você olha em cada uma dessas dimensões, quantas coisas, quantos recursos você tem e que isso é muito mais do que, de repente, aquele preço que você tinha colocado? Então, agora, a missão é vocês olharem para todas essas perguntas que eu deixei aqui e refletirem quais são esses valores, né, que vocês estão trazendo para o produto de vocês e se o preço final de vocês está refletindo esse valor. Fica a missão de pegar um caderninho, fazer suas anotações, perceber os valores aí em cada dimensão ou responder aquelas perguntas que eu deixei. Porque se a gente não perceber o nosso valor e o valor do nosso serviço, ninguém vai perceber. E a gente quer que seus clientes percebam, amem, valorizem, divulguem e comuniquem. Vejo vocês aí no próximo vídeo.